Olá, irmãos, a paz do Senhor seja com vocês. No estudo de hoje, nós vamos dar continuidade ao entendimento das duas casas de Israel. Nós vamos estudar hoje o livro do profeta Oséias e vamos entender a revelação dos seus 3 filhos, que são filhos proféticos, e vai designar o futuro do povo de Israel, da casa de Israel e também o chamamento dos gentios. Então, se você quiser entender esse assunto, eu peço para você permanecer até o final. Então, vamos para o estudo. Então, como a gente vem falando aqui no canal, é importantíssimo a igreja ter conhecimento sobre esses assuntos que são proféticos. E através de você entender as duas casas de Israel de forma clara, vocês vão poder compreender 80% das profecias. Então, nós já vamos direto para o capítulo 1 de Oséias, no qual eu vou explicar passo a passo, porque é nesse capítulo 1 que vai ter toda a base para nós entendermos a rejeição do povo e o chamamento posteriormente dos gentios. Vocês vão compreender agora que é um assunto maravilhoso, é um assunto tremendo e que a igreja, na sua maior parte, não está compreendendo. Então nós já vamos começar aqui pelo capítulo 1. Diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Esse Jeroboão não é o Jeroboão, filho de Nebate. Verso 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então, tudo isso que Oséias vai fazer é referente a sinais, né? Todas essas coisas que ele vai fazer são sinais proféticos de que a terra iria sofrer. Verso 3. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então, irmãos, primeiro momento aqui, o Senhor falou para Oséias ter um filho de uma mulher adúltera. E quando ela tivesse um filho, era para colocar o nome de Jezreel. Essa palavra Jezreel significa Deus semeia. Aí diz no texto que o Senhor vai castigar pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú. Primeiramente, você tem que entender o contexto. Esse contexto do sangue derramado que o Senhor vai vingar, qual foi o sangue naquela ocasião em que caiu lá em Jezreel? Esse sangue que Deus vai vingar, que foi derramado lá em Jezreel, e que o Senhor vai fazer cessar a casa de Jeú. O Senhor vai exterminar a descendência, a dinastia de Jeú. Aquele sangue que foi derramado lá foi o sangue da casa de Acabe. Todos os filhos de Acabe e também Jezabel. Quando o Senhor ele profetizou através do profeta Elias, o Senhor falou para Elias que não haveria nenhum descendente da casa de Acabe, por causa de todos os pecados que introduziu para o povo, todos os cultos idólatras das nações. Lá em Jezreel foi da casa de Acabe. O Senhor vingou o sangue dos seus servos, derramando o sangue da casa de Acabe, cessando a casa dele. Então esse sangue de Jezreel que o Senhor vai vingar na casa de Jeú vai ser o sangue por causa de ídolos. Então, como esse contexto ele é muito mais complexo, esse primeiro filho ele vai tratar da questão histórica primeiro. Esse filho profético vai tratar da questão histórica primeiro. Posteriormente, essa palavra Jezreel, igual eu vou mostrar para vocês aqui, essa palavra Jezreel, aqui, ó, que significa Deus semeia, aqui, ó, Deus semeia, Jezreel significa Deus semeia. Posteriormente, essa palavra ela vai ter um significado agora de uma nova plantação. O Senhor ele vai fazer uma nova plantação para o seu povo. Primeiramente,
que ele vai cessar a casa de Israel, ele vai limpar a terra, ele vai cessar a casa de Israel, e depois ele vai preparar o terreno, o solo, ele vai fazer com que o solo seja preparado para ser lavrado e plantado. Aí sim, Deus vai semear a casa de Israel nas nações. É uma simbologia de lavoura. E por isso vocês têm que entender que as festas solenes do Senhor, elas são baseadas no calendário de cultivo, e plantio e colheita. Então, mais um ponto para a gente ficar atento. A palavra Jezreel é Deus semeia. Então, semear é você espalhar sementes. Então, o Senhor ele vai espalhar essas sementes nas nações, simbolizando um campo novo, simbolizando um novo campo de plantio, colocando as suas sementes, os seus descendentes, os descendentes de Israel. Então, essa palavra é muito importante, ela vai aparecer no final do capítulo 1 aqui, que nós vamos chegar lá. E farei cessar o reino da casa de Israel. Esse primeiro filho, ele é importantíssimo nessa questão de encerramento da casa de Israel, do reino do norte, para uma nova plantação que o Senhor vai promover a partir de agora. No verso 5, naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Da mesma forma que aconteceu lá com Acabe, o Senhor vai exterminar a casa de Jeú e posteriormente vai cessar o reino de Israel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida. Esse nome aqui, irmão, desfavorecida, ele está... a tradução está um pouco diferente do original. Aqui, ó. Aqui, ó. Essas letras aqui, ó, é Lo, Ruamá. Lo, Ruamá. Lo é não, Ruamá é misericórdia. Então, a tradução mais literal eles colocou desfavorecida, só que não é desfavorecida. É não misericórdia. Aqui, até o próprio esse dicionário aqui que eu estou usando, está desfavorecida. Mas quando eu usava o My Bible, o aplicativo excelente, totalmente gratuito, ele é muito mais completo para a questão de estudos de palavra, do hebraico e do grego. Então lá diz que é não misericórdia. Então não misericórdia faz mais sentido. Então o Senhor ele mandou colocar o nome de não misericórdia. Aqui, ó, põe-lhe o nome de desfavorecida, não misericórdia, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. O verso 7, porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então, se os judeus entendessem, os judeus que não creram no Senhor Jesus, isso aqui já era uma prova que o Senhor ele não ia salvar eles através de guerra, através de um líder militar, no caso, o Messias que eles estão esperando. O Senhor ele não ia salvar eles através de um revolucionário, de um homem que iria liderar uma guerra para tirar o jugo romano de sobre eles. Em Zacarias tem toda aquela questão: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumentinho, cria de uma jumenta. Ele vem humilde. Então esse nome ele é importantíssimo. O Senhor não está usando de misericórdia para eles. Depois de haver desmamado a desfavorecida, verso 8, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então aqui, ó, não meu povo tá certinho. Aqui, ó, essa palavra aqui, lo é não, igual eu mostrei para vocês, e ami é povo. Então, lo, ami é não meu povo. Aqui tá certinho a tradução, aqui, ó, não meu povo. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo. Então, a primeira parte, além do Senhor não usar de misericórdia para eles, o Senhor também não vai ser mais povo deles. O Senhor ele não vai ser o Deus dessa casa de Israel mais. Então, o primeiro filho, Jezreel, que é Deus semeia. O segundo filho, não misericórdia, que é uma filha. E o terceiro, Lo-Ami,
Então, esses 3 filhos, eles são proféticos. Agora, preste atenção no verso 10. A profecia, desde Abraão, Isaque e Jacó, que o Senhor prometeu, dizendo que a descendência de Abraão, Isaque e Jacó seria como a areia que está na praia do mar. De uma forma completamente maravilhosa, misteriosa, o Senhor bolou um plano para que a descendência de Abraão, Isaque e Jacó estivesse nas nações. Eles tinham que parar nas nações. Então, o verso 10 diz assim: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Então, essa primeira parte do verso, que os filhos de Israel seriam como a areia do mar, não fala só de multidão, mas fala também que eles estariam nas nações. Quando vai falar de povos gentios, vai falar de ilhas das nações. Essas ilhas das nações são a areia que está na praia do mar. É porque é tanto um povo numeroso como um povo que se espalhou pela face da terra. Nem medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, sai a maldição e entra a bênção. No lugar que se lhes disse, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, está pegando o filho, não meu povo, Lo-Ami, e está falando que vocês serão meu povo. Então, esse povo aqui, ó, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Está falando para eles, vocês não são meu povo. Mas no lugar que se lhe disse isso, vós sois filhos do Deus vivo. Então nós vamos analisar primeiramente essa parte aqui. Se você for olhar aqui na referência cruzada, Romanos 9, no verso 26, Paulo, ele vai pegar esse verso aqui e vai aplicar para os gentios, para que nós recebêssemos lá, ele está falando dos gentios e dos judeus. Então, quando a gente chega em Romanos, a partir do verso 22, diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Primeira parte, vasos de ira, preparados para a perdição. O Senhor está falando aqui que ele suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Então, esses vasos de ira seria a casa de Israel, que ele suportou os pecados por muito tempo, também ele suportou os de Judá, não rejeitou completamente Judá, porque de Judá, da linhagem dos judeus, teria que vir o Messias. Então, olha para você ver, ele suportou com muita longanimidade os vasos de ira, que era a casa de Israel, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia. Lembra? Não misericórdia, misericórdia. Desfavorecida, favorecida. Amada, que não era amada, agora amada. Então, essas traduções, elas na verdade são uma só. Não misericórdia e não meu povo, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então o Senhor ele está usando de misericórdia tanto para com os judeus, tanto para com os gentios. E aqui ele está enfatizando a casa de Israel. Ele está mostrando aqui a casa de Israel, como ele primeiramente tratou com eles como não misericórdia, não meu povo. Agora, Paulo entendeu a revelação, por isso que em Efésios ele explica, ele vai falar dessa dispensação da graça, que ele teve essa revelação. E ele escreveu resumidamente, ou seja, no capítulo 2 a gente entende a revelação. Porque ele escreve, quando vocês lerem, vocês vão poder compreender a revelação que eu tive. Assim como também diz em Oséias, aí ele vai pegar o profeta aqui, ó, que nós estamos vendo, e o que aconteceu lá? Chamarei povo meu ao que não era meu povo,
e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Essa parte aqui está tanto em Oséias capítulo 1, onde que a gente estava lendo já no verso 10, como em Oséias 2. Aqui não tem a referência, mas tem em Oséias 2, e nós vamos lá. Nós vamos em Oséias 2. Tá vendo? Paulo ele pegou esse contexto. Ele entendeu que essa profecia que está em Oséias, ele entendeu que se referia aos gentios que estariam a casa de Israel, que estaria nas nações, seria como a areia da praia do mar, toda aquela descendência de Rúben, de Simeão, de Levi, de Zebulon, de Naftali. Deus separou e colocou duas cabeças, duas dinastias para comandar as duas casas. Judá ficou com a casa de Davi e a casa de Israel ficou com a casa de Efraim, Jeroboão. Aí foi os descendentes da dinastia de Jeroboão, filho de Nebate. Então Paulo ele pega especificamente esse verso de Oséias, tanto do capítulo 1 como no capítulo 2, e coloca, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Por quê? Porque ele entendeu que os de longe, aqueles que estavam longe, são os gentios. E a casa de Israel foi parar nas nações. Se a gente vir aqui, eu vou voltar. E no lugar que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Se nós formos para Oséias, capítulo 7 e verso 8, olha o que diz aqui, ó. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. O que acontece quando você não vira o pão? Ele queima, ele não presta para nada, ele fica torrado. Efraim se mistura com os povos. Então, Efraim aqui nesse contexto, ele, mesmo estando ainda na terra, ele estava se misturando com os povos. Todas as prostituições que se fazia aos ídolos estavam acontecendo na terra de Efraim. O profeta denuncia, Efraim se mistura com os povos. Já está perdendo já a cultura, já está perdendo o temor a Deus. Verso 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Agora não vai ser duas cabeças mais. Não vai ser a casa de Davi comandando Judá e a casa de Jeroboão, que seria a casa de Israel, duas cabeças, para que o reino ficasse dividido. Uma casa e um reino dividido não pode prevalecer, não pode subsistir. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Por um lado, as duas casas, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Esse uma só cabeça é Cristo. Só pode ter uma cabeça no corpo. Então não pode estar mais dividido. E subirão da terra, que é a palavra Alá. Quando vai falar de vegetação, brotar, na verdade, que é brotar, crescer. Quando vai falar de vegetação. Então, brotarão da terra, porque grande será o dia que Deus semeia. O Senhor ele vai estar plantando a casa de Israel de novo. E dessas sementes que o Senhor está plantando, vai sair o povo de Israel e os de Judá. Vai unir só em um só corpo, tendo uma só cabeça. Aí, voltando aqui em Romanos, no capítulo 9, olha para você ver, a gente viu aqui, chamarei meu povo ao que não era povo e amada a que não era amada. Tá saindo a maldição e entrando a bênção. Agora olha o verso 27. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ele pegou dois profetas aqui. Ele pegou Oséias, assim como também dizem Oséias. Ele pegou Oséias e pegou Isaías. Em Oséias, diz, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia que está na praia do mar.
A descendência tem que estar nas nações. A gente viu todo esse processo tal qual o Senhor vai fazer isso. Ele pega Oséias e depois ele pega também Isaías. Isaías, ele diz algo a mais. Ele confirma que o número dos filhos de Israel seja como a areia da praia e do mar, só que olha para você ver, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, esse ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ou seja, ele não está negando que a profecia vai se cumprir desse jeito. Ainda que o número deles estejam nas nações, ele acrescenta o remanescente é que será salvo. Por que o remanescente é que será salvo? Porque, por mais que os filhos de Israel estejam nas nações, não são todos que vão ser salvos, não são todos que vão confirmar a eleição. Por mais que eles sejam chamados por Deus mediante o Evangelho, por mais que o Evangelho chegue a todos, a porta da salvação, a graça, ela é para todos, precisa primeiramente ser chamado através do Evangelho. Com a pregação do Evangelho a pessoa ela é chamado, convidado, convocado, eleita. Quando ela é chamada, ela se torna eleita. Só que aí você tem que confirmar, a pessoa tem que confirmar essa eleição. Então, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia que está na praia do mar, o remanescente será vivo, porque o remanescente é que será salvo. Por quê? Porque você vai ter que confirmar essa eleição. O remanescente é que será salvo. Então, tem que se desenvolver, você vai ter que desenvolver, mediante as suas obras, a sua salvação. Senão, você vai ser chamado, vai ser um eleito, mas você não vai ser salvo, porque você não vai confirmar essa eleição. Então, Oséias disse o fato, e Isaías ele completa e acrescenta. Posteriormente, eu vou fazer um outro estudo com os 3 filhos de Isaías, porque essa palavra remanescente, pelo fato de a gente estar no Novo Testamento, aqui a gente está em Romanos, e ele foi escrito em grego, no hebraico, de onde que veio essa profecia, lá de Isaías, está em hebraico. Então, esse nome aqui é um filho de Isaías. Isaías, ele teve um resto, voltará, que é remanescente, um restante vai voltar, que é aquele Shear e Achuv, rápido despojo, presa segura, que é Maher Shalal Hasbaz, e tem Emanuel, que é Deus conosco. E tem um quarto filho que aparece, esse não está explícito que é filho de Isaías. Maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, e se conecta certinho com os 3 filhos de Oséias. A gente tem que entender essas questões aqui, porque a gente não pode deixar passar batido essas expressões. O apóstolo Paulo ele não colocou isso aqui para bonito, para ficar aqui palavra jogada ao vento. Ele pegou Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Eu não vou lá agora em Isaías 10, porque a gente está fazendo os estudos por parte. Porque Isaías e Oséias, eles são contemporâneos. Ambos profetizaram nos dias dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ambos profetizaram nessa mesma época. Só que Isaías foi mais direcionado para o reino do sul, para os reis de Judá, e Oséias foi mais direcionado para o reino do norte, lá para a casa de Jeroboão e os descendentes, seus descendentes. Entenderam? Então, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia da praia e do mar, que não se pode medir nem contar. Essa parte está lá em Isaías, quando Isaías ele acrescenta que somente o remanescente é que será salvo. E quando você vai para o capítulo 8 de Isaías e também no capítulo 28, o que vai acontecer lá? O Senhor vai estar falando assim, que a palavra do Senhor será santuário, será um escudo, um santuário, um refúgio para aqueles que temem a palavra dele, para aqueles que temem o Senhor, e será pedra de tropeço
e ambas para as duas casas de Israel. Vai estar desse jeito. Olha que interessante. Eu também, quando eu for falar dos 3 filhos de Isaías, desde o capítulo 7, capítulo 8, 9, 10, onde que vai aparecer os 3 filhos espalhados, através dessas expressões, ela vai estar espalhada até no capítulo 10. Eu vou mostrar para vocês que no capítulo 8 e no capítulo 28, os que temem o Senhor, a palavra dele será santuário, mas será também rocha de ofensa, pedra de tropeço para aqueles que vão tropeçar na palavra, para aqueles que vão apostatar da fé. Essa parte de Isaías é muito importante, que também está se referindo às duas casas de Israel. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Quando a gente vai em Efésios capítulo 2, pode ser o verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, os judeus se gloriavam de ser circuncidados por mãos de homem, circuncisão no prepúcio. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da cidadania, a palavra que melhor traduzida é cidadania de Israel. Nós estávamos separados da cidadania de Israel, ele está falando para os gentios. Então, quando nós estávamos sem Cristo, separados da cidadania de Israel, aí depois, com Cristo, fazemos parte, pela lógica, fazemos parte da cidadania de Israel. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e nem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, nas nações, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez ambos os povos, judeus e gentios. E tendo derribado a parede, aqui é muro, de separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Lembra? Oséias? Porque o pai, ele plantou a semente do filho na terra, plantou o grão de trigo na terra. E se ela não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer caindo na terra, se ele morrer, ele dá muitos frutos. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e se unirão e terão sobre si uma só cabeça, e grande será o dia que Deus semeia, Jezreel, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Lá em um só corpo. Lá tem uma só cabeça. E dois povos, os dois reinos sendo unidos, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Então, ambos os povos, Cristo tinha a missão de unir esses povos e conduzir eles em paz, fazendo a paz por meio da sua cruz, conduzir nós, os dois povos, em paz para o Deus de Israel. Essa era a missão de Jesus. Conduzir em paz os dois povos, os dois irmãos que não podem ter mais briga, conduzir eles em paz para o Deus de Israel. Semelhantemente, a parábola que o Senhor Jesus ele montou, aquela do filho pródigo, lá em Lucas, capítulo 15. Então, irmãos, o estudo de hoje é esse. Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final. Se vocês não tiverem inscrito, considere inscrever também no nosso canal. E se tiverem gostado, deixe o joinha. Então, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo estudo. Shalom!